Torcedor raiz, presta atenção. A situação do Alisson não é essa que estão falando por aí não, tá? E eu vou te falar a verdade que ninguém tá falando. E a especulação do Marcos Antônio que estão falando na seleção brasileira aí, tem contexto por trás disso e eu vou te explicar agora. Então o do Alisson é o seguinte, a situação dele. A gente sabe que o Alisson teve aquela, entre aspas, frustração de não ter ido pro Corinthians, porque ele queria ser treinado pelo Dorival Júnior. Mas a situação real do Alisson é o seguinte. Já teve rumores de que o São Paulo oferecia o Alisson para o Fluminense e para o Vasco e ambos não aceitaram. Tá? E também teve aí especulações de que o Alisson poderia ir para a MLS. Mas a MLS não fez nenhuma proposta, nenhum time da MLS fez nenhuma proposta aí pro Alisson, né? E a janela de inverno da MLS abriu no dia 26 de janeiro e fecha no dia 26 de março, certo? Então até agora não teve proposta nenhuma. E vai ter uma segunda janela aí da MLS, tá? Que vai ser do dia 26 de junho até o dia 2 de setembro aí, tá? Então como não teve proposta de time nenhum pro Alisson, o que o São Paulo resolveu fazer com o Alisson? Reintegrar ele aos poucos no time, trabalhar essa parte humano do Alisson, né? Porque muitos torcedores do São Paulo, a grande maioria dos torcedores do São Paulo começou a falar que o Alisson é traíra, que o Alisson tinha que treinar separado, emprestar ele lá para time de Série C, Série D, alguma coisa assim. Entendeu? Então é o seguinte, o Crespo tá reintegrando o Alisson aos poucos aí no elenco, tá? Para ele não poder ser tão queimado assim, reconstruir a sua relação com o torcedor São Paulino aí, tá? Então ele tá vindo aos poucos aí, tá treinando com o grupo, ele ia ser relacionado no jogo contra o Coritiba, talvez ele ia até jogar, né, longe de casa, fazer uma boa partida como ele fez há anos atrás do São Paulo aí, tá? Fazer uma boa partida, agradar o Crespo e também ir reconstruindo essa relação entre Alisson e São Paulo aí aos poucos, tá? Acredito que o Alisson seja relacionado para o jogo contra o Palmeiras, mas que ele não entre já como titular, porque o São Paulo está muito bem servido hoje, nesse momento aqui no meio de campo, com o Bobadilha, com o Marcos Antônio, com o Danielzinho e até o Lucas. Todo mundo fala que o Lucas é atacante, na verdade o Lucas ele é meia atacante. Ele ajuda no meio e também ajuda lá no ataque, tá? Então, eu acho uma boa, né? Porque até o São Paulo tá pagando o salário do Alisson até hoje. O São Paulo paga em média aí 600 mil reais de salário pro Alisson, tá? Então, eu não acho justo um jogador, um funcionário do clube tá recebendo e não tá jogando. Se é jogador do São Paulo, se tá recebendo, tem que jogar, entendeu? Eu sinceramente, eu não me importo se o cara é São Paulino de coração ou não é. Desde que qualquer jogador que chegue no São Paulo, ele honre essa camisa, que é tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores, tricampeão brasileiro consecutivo, tá? Que é algo muito difícil de se fazer. Desde que ele chegue no São Paulo, honre essa camisa pesada que entorta varal, dos 4 grandes aqui do estado de São Paulo, foi o único que não foi rebaixado. Ele faça uma boa temporada pelo São Paulo, conquiste títulos pelo São Paulo, para mim pouco importa o time que ele torça desde quando ele era garoto, certo? O importante é honrar essa camisa, porque todo jogador que ele se torna profissional, ele tem que esquecer o time de coração dele e honrar a camisa que ele está vestindo. Vou dar um exemplo. O Luiz Araújo foi pro Flamengo. Desde criancinha se declarava São Paulino. Quando ele chegou no Flamengo, o que ele falou? Estou no maior clube do Brasil. Desprezou o São Paulo e foi defender o Flamengo aí, né? E se dizia São Paulino desde criança. Caso do Pato, isso o Alisson pode fazer. Caso do Pato, quando ele saiu da Europa, veio pro Brasil, ele veio pro Corinthians, se declarou corintiano,
Teve aquela transação do São Paulo entre Alisson e Pato. E muita gente, a maioria dos torcedores são paulinos, eles não queriam o Pato pelo fato do Pato já ter jogado pelo rival. Entendeu? Então, muitos jogadores são paulinos rejeitavam o Pato, depois o Pato entrou, honrou essa camisa, e hoje aquelas pessoas que criticavam o Pato adoram o Pato do São Paulo. Muitos torcedores ainda queriam ver o Pato jogando nesse São Paulo. Então o Pato conquistou a torcida do São Paulo e hoje ele é muito querido no tricolor paulista aí, tá? Então o Alisson ele pode fazer a mesma coisa. Foi visitar o CT do rival? Cara, o cara pode ter visitar o CT do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, o CT que ele quiser. Mas a partir do momento que ele entrar dentro de campo, vestindo essas três cores aqui, que entorta Amaral, né, o maior clube do Brasil, certo? Ele honrar essa camisa e pôr isso na cabeça dele e jogar bola, entendeu? É o que me importa. Fora do que ele faz na sua vida pessoal, ele pode visitar o CT que ele quiser, desde que honre essa camisa aqui e que volte a jogar bola, assim como ele jogou bola alguns anos atrás aí, que até mesmo antes de eu criar o canal, eu já falava pro meu irmão, pros meus amigos, certo? Seguinte, o Alisson jogando esse futebol que ele vinha jogando, naquela época ele merecia uma chance na seleção brasileira, certo? Então ele já merecia uma chance na seleção brasileira naquela época, depois o futebol dele veio decaindo. Então para mim é isso que importa, qualquer jogador que entre dentro de campo, que honre essa camisa, que jogue com raça, que dê títulos para o São Paulo, porque os verdadeiros São Paulinos somos nós tricolores aqui, que ama esse clube, que assiste jogo, que grita, que comemora título, que fica triste na derrota, igual eu quando era criança São Paulo jogava, perdia no domingo, na segunda-feira eu não ia para a escola, entendeu? Zoação de amigos, nós somos tricolores. O resto que está lá dentro de campo, eles são profissionais e eles são pagos para honrar essa camisa e conquistar título para nós, certo? Desde que o Alisson faça isso, entre dentro de campo e honre essa camisa do São Paulo, para mim pouco importa o CT que ele vai visitar, certo? E agora vamos falar um pouquinho aí do Marcos Antônio aí, que vem sendo especulado na seleção brasileira aí. No último jogo do São Paulo e Curitiba, que o São Paulo teve aquela vitória sofrida, mais 3 pontos na tabela aí. O Marcos Antônio ele entrou no segundo tempo, jogou e jogou bem, ajudou o São Paulo na vitória do Curitiba por 1-0, certo? E quem estava no Couto Pereira? Juan, ele que é um dos seus assessores aí do Ancelotti aí. Ele foi lá para observar o Marcos Antônio, tá? E o Marcos Antônio já vem sendo um nome que está agradando já faz um tempo lá dentro da CBF. Então é um nome aí que agrada tanto o Ancelotti como o pessoal lá da CBF. O Brasil ele vai fazer 2 amistosos aí dia 26 e 31 de março contra França em Boston e Croácia nos Estados Unidos. Então o Marcos Antônio ele está sendo observado para ter, quem sabe, essa chance aí na seleção brasileira, e também já foi falado que ele vai ser o reserva imediato aí, né? Do Bruno Guimarães, que sofreu uma lesão na coxa esquerda aí e vai estar fora desses 2 amistosos aí, tá? Então o Marcos Antônio ele está sendo sim observado pelo coordenador técnico da seleção brasileira, o Juan, tá? Para quem sabe nessas 2 datas aí FIFA aí, ele possa estar sendo convocado aí, tá? Vou torcer sim para que o Marcos Antônio seja convocado, porque ele merece, ele está se jogando um excelente futebol aí, está sendo, se não o melhor meio-campista aí hoje no Brasil, um dos melhores meio-campistas aí, tá? E o Marcos Antônio, ele merece sim essa vaga na seleção brasileira aí, né? A gente sabe, seleção brasileira nunca é quem está no melhor momento, mas os queridinhos da CBF. Vamos ver aí o que vai virar do Marcos Antônio. Eu falo isso por quê? Porque o Rafael também, ele, pra mim, ele também merece uma chance na seleção brasileira aí. Ele vem dando muita segurança lá atrás no gol do São Paulo. A gente viu aquela defesa espetacular que ele fez contra o Bragantino, onde a bola
A bola ia onde a coruja dorme lá, o Rafael foi lá e fez aquela defesa espetacular lá. Ele é muito seguro lá atrás lá. Muitos comentaristas falando, o Hugo Souza tem que ir para a seleção, o Hugo Souza tem que ser titular porque é pegador de pênalti. Eu já acho o contrário, já acho o Rafael bem melhor do que o Hugo Souza do Corinthians aí, com todo respeito ao Hugo Souza do Corinthians aí. O Hugo Souza ele só é pegador de pênalti. O Rafael ele dá segurança lá atrás. Ele evoluiu bastante, ele dá segurança lá atrás. A gente sabe que um jogo nem sempre é decidido nos pênaltis. Não adianta nada se for um goleiro que é pegador de pênalti, lá tem 7 jogos lá e nenhum jogo é decidido nos pênaltis e falhar lá atrás. Como a gente já viu, o Hugo Souza falhando em amistoso da seleção brasileira, naquele gol que o Corinthians tomou da Portuguesa e assistiu o jogo. Para mim, o Hugo Souza também falhou, né? Ele olhou muito para cima da bola e perdeu a noção do gol e tomou o gol contra a Portuguesa. Se o Corinthians não tivesse feito o empate, o Corinthians teria sido eliminado. Porque para mim aquilo foi uma falha do Hugo Souza, olhar muito para a bola e não ver o posicionamento, saber onde ele está, porque a bola foi muito alta, dava tempo sim dele fazer isso. E o Rafael, não, ele não pode pegar tantos pênaltis igual o Hugo Souza, mas ele dá muito mais confiança lá atrás do que o próprio Hugo Souza. Então para mim hoje, 2 jogadores aí que merecem ser observados aí pelo Ancelotti aí é o Marcos Antônio e o Rafael, né? Então, para mim esses 2 aí merecem sim uma chance na seleção brasileira, certo? Então se inscreve no canal, curte, comente, compartilhe para você não perder nenhuma notícia do nosso tricolor paulista, porque aqui é São Paulo, aqui é raiz, aqui é tricolor, aqui é São Paulo News, onde a informação vem em primeiro lugar e a opinião vem forte. Falou!